Olá, seja muito bem-vinda à aula 8 do curso A Redação Além do Enem, em que a gente vai discutir a competência 3, a coerência textual, como é que ela é avaliada na redação do Enem. Estou muito feliz de saber que você já chegou na aula 8, que você está conseguindo acompanhar o curso. Espero que você já tenha feito o download do material de apoio para você acompanhar com mais facilidade essa discussão. Então vamos lá, a competência 3, a gente vai resumir ela em coerência textual, mas a gente vai olhar agora como é que a matriz de referência para a redação do Enem trabalha com essa competência. Então a gente tem lá no descritor da competência que o participante precisa selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, o exercício que eu estou propondo aqui para vocês nesse curso, que eu desenvolvi também no meu livro, A Redação Além do Enem, é a gente olhar para essa matriz de referência com algumas peculiaridades, com um olhar bem minucioso a partir dessa metodologia que eu desenvolvi. Então, a gente vai começar aqui olhando para os verbos que são cobrados ali na competência 3, cobrados no sentido de que são ações que o participante precisa mobilizar, são processos cognitivos que ele precisa desenvolver para apresentar um bom texto e para que seu texto receba uma boa nota nessa competência. Então, aqui nós temos selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, a gente tem claramente o que ele precisa fazer, né? Com o que e para quê. Ele precisa selecionar, relacionar, organizar e interpretar o que? Informações, fatos, opiniões e argumentos. Para quê? Para demonstrar o ponto de vista dele. Então, vejam que essa questão do ponto de vista, a gente já viu lá no estudo da competência 2 em relação ao gênero, né? Que o texto dissertativo argumentativo tem essa característica, né, da defesa de um ponto de vista, e essa é uma característica também da escrita, né, desse gênero dissertativo de uma maneira geral. Então, a gente pode pensar nisso além do Enem. Então, aqui na competência 3, a gente tem esses verbos, selecionar, relacionar, organizar, interpretar, e as ações que o participante precisa realizar no seu texto são apresentar. Então, ele vai pegar todo esse processo de seleção, relação, organização e interpretação e vai apresentar. Então, a gente observou em outras competências que esse verbo que aparece no descritor já em cada um dos níveis da competência, ele variava. Então, a gente tinha lá, elabora e apresenta, elabora e desenvolve. Aqui na competência 3, do 0 ao 5, ele precisa apresentar. Então, ele precisa realizar essas ações de uma forma ali subjetiva na cabeça dele, organizar isso num projeto de texto, num rascunho, para conseguir apresentar isso depois no texto. Então, a gente tem aqui o descritor, vou ampliar para vocês, da competência 3. No nível 0, ele apresenta informações, fatos e opiniões não relacionados ao tema e sem defesa de um ponto de vista. No nível 1, apresenta informações, fatos e opiniões pouco relacionados ao tema ou incoerentes e sem defesa de um ponto de vista. No nível 2, apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, mas desorganizados ou contraditórios e limitados aos argumentos dos textos motivadores em defesa de um ponto de vista. E no nível 3, apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, limitados aos argumentos dos textos motivadores e pouco organizados em defesa de um ponto de vista. No nível 4, apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, de forma organizada, com indícios de autoria em defesa de um ponto de vista. E, por fim, no nível 5, apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema de forma consistente e organizada, configurando autoria em defesa de um ponto de vista. Aqui é importante observar que, embora as competências sejam avaliadas, né, separadamente, o texto é um todo, é um texto só, então existe uma interferência de uma competência na outra, o que não significa que eu não possa atribuir nível 5 em uma competência e nível 0 ou 1 na outra competência.
o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? No nível 0 e no nível 1, a relação dessas informações, fatos e opiniões com o tema, ela é muito fraca, ela é muito frágil. Então, a gente nota ali que no nível 0, na verdade, elas não estão relacionadas ao tema. Então, o que é importante a gente lembrar? Vocês viram na aula passada, em que a gente analisou a competência 2, a abordagem do tema, que eu fiz aquele esquema das bolotinhas para mostrar quando o participante, o texto dele chegou no núcleo do tema, quando ele está tangenciando, quando ele está no assunto e quando ele estava fora do tema. Vamos pegar o exemplo do tema de 2015, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Se o participante trouxer essa frase no seu texto, ou uma frase a partir dessa, por exemplo, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira é um problema muito grave. Pronto, com isso, ele garantiu que o texto dele entrou no tema, na competência 2. O que não significa que ele vai chegar no nível 5, porque vai depender da estrutura do texto, como a gente já viu na aula passada, né? Que a competência 2 avalia tema e gênero. Mas no quesito tema, ele entrou, ele está no tema. Ele está no tema, então eu já não posso puni-lo nessa competência 2 por conta do tema. Mas, se essa for a única frase, o único momento que ele entrou no tema, eu posso puni-lo na competência 3. Não que eu queira puni-lo, mas vamos supor que ele trouxe essa frase, mas as outras informações, fatos e opiniões, ele divagou, ele falou de outras questões, ou ele ficou só no assunto. Então, eles não estão relacionados ao tema. Então, é o que vai acontecer aqui no nível 0. O participante entrou no tema, por isso ele não foi anulado por fuga ao tema, mas os fatos, opiniões e argumentos que ele trouxe não entraram no tema, não entraram na discussão. Então, ele ficou aqui no nível 0 da competência 3. No nível 1, essas informações, fatos e opiniões estão pouco relacionados ao tema, então ainda está muito frágil, mas também ele já entrou no tema, senão ele nem estava sendo avaliado. Lembram dessa questão? A competência 2 não tem o nível 0, porque ele precisa entrar no tema e entrar no gênero. Entrou, então eu vou olhar agora aqui na 3 como é que ele desenvolveu esse tema no texto dele. Então, vejam que no nível 2, 3, 4 e 5 já existe uma relação com o tema. E aí, como isso não é suficiente para a atribuição da nota, né, para a pontuação, para encaixar o texto em um nível, eu preciso olhar outros critérios, que é o que a gente vai fazer aqui. Então, os 3 critérios que estão sendo cobrados aqui na competência 3. A relação das informações, fatos e opiniões com o tema, que foi isso que eu acabei de falar para vocês, a defesa de um ponto de vista e a organização das informações, fatos, opiniões e argumentos. Então, é relação, é defesa e é organização. São esses 3 critérios que eu vou olhar na avaliação dos textos. Então, o primeiro, relação das informações, fatos e opiniões com o tema. Vou ampliar aqui para vocês. Vejam que a frase é a mesma, né? Apresenta informações, fatos e opiniões, tarará, com o tema. O que vai mudar é esse tarará aí, que é a relação. Então, nível 0 não relacionados, nível 1 pouco relacionados, do 2 ao 5 já estão relacionados, como eu já tinha até falado para vocês. Então, essa é a gradação, são 3 degraus aí, não tem relação, tem pouca relação ou tem relação. Então, a gente vai ter que olhar agora para outros critérios, né? Então, vamos passar para o próximo, para a organização. Organização das informações, fatos, opiniões e argumentos. No nível 0, esse texto não está organizado o suficiente ou ele não traz informações, fatos, opiniões e argumentos suficientes para que eu consiga avaliar essa organização. Ele está muito precário ainda, ele está muito incipiente. No nível 1, essas informações, fatos, opiniões e argumentos são incoerentes. No nível 2, são desorganizados ou contraditórios. Lembram que a gente está observando também os conectivos na matriz de referência. Então, ou ele é muito desorganizado ou ele é contraditório. E, além disso, ele é limitado aos argumentos dos textos motivadores. No nível 3, ele é pouco organizado, também é limitado aos argumentos dos textos motivadores, mas é pouco organizado. No nível 4,
é organizado e já traz indícios de autoria. E no nível 5 é organizado e consistente, configurando a autoria. Então, o que a gente nota aqui, né? Nos níveis 4 e 5, a gente tem a questão da autoria, a gente tem essa palavrinha aparecendo ali, e o que vai diferenciar esses níveis é que no 4 existe uma organização e a autoria ela é um pouco tímida, né? Já no 5, essa organização é consistente e por isso ele chega a configurar a autoria. É mais ou menos o que eu expliquei para vocês sobre a abordagem do tema. Só trazer uma frase com os elementos da frase temática colocam o texto no tema, mas isso ainda é muito pouco, é muito superficial. Aqui é a mesma coisa, não adianta ter uma organização que não seja consistente. Essa organização precisa estar no texto todo para ser consistente e demonstrar autoria. A autoria é um conceito bastante complexo, mas é interessante a gente pensar nele fora do Enem, né? Muito além do Enem, porque ele está presente em toda a forma de escrita, né? A gente tem uma maneira própria de escrever, uma característica, né? Uma escolha vocabular, uma organização das ideias, uma ordem de apresentação, que a gente consegue adquirir com exercício, com o treino. Quanto mais eu escrevo, mais eu vou desenvolvendo o meu método, a minha forma de escrita, a minha autoria. A autoria é isso, né? Uma forma própria ali de escrever, de organizar as ideias. Então, se a gente pensar aqui nessa gradação, vai da incoerência para a desorganização ou contradição, o que também é interessante, né? Porque por ser desorganizado, pode ser contraditório, ou por ser contraditório, também pode ser desorganizado. Ele é tão desorganizado que ele não percebeu que ele marcou ali uma contradição. Ou pouco organizados ou organizados, até chegar em consistente e organizado. E em relação aos argumentos, eles podem ser limitados, né, como a gente viu ali sobre os textos motivadores nos níveis 2 e 3, indícios de autoria e autoria. Que mais que a gente vai avaliar aqui na competência 3? A questão da autoria, eu vou insistir nesse conceito porque é muito importante. A autoria nessa redação do Enem, ela está sendo relacionada com a organização dos argumentos. Então, a gente já viu lá essa gradação, nível 2, desorganizados, 3, pouco organizados, 4, organizados, já caracteriza um indício de autoria, e no 5 são bem organizados, já tenho ali uma autoria. Então, para que o texto seja organizado, para que esses argumentos sejam organizados, eu preciso fazer um planejamento do que eu vou falar. Eu preciso elaborar um projeto de texto. E se eu tiver tempo hábil e condições, é muito importante que eu faça um rascunho também, para eu olhar para esse texto, né, para eu organizar ali no papel as minhas ideias, porque enquanto está na nossa cabeça, nessa subjetividade, tá tudo muito claro o que eu estou falando, porque eu tenho acesso a outras informações. Agora, no texto ali, nas 30 linhas, eu preciso trazer tudo isso que está na minha cabeça de uma forma organizada. Eu preciso apresentar ali a relação entre os argumentos que eu estou expondo. Isso é um processo difícil? Mas não é impossível, né? E se o aluno tem uma certa resistência a fazer um planejamento, um projeto de texto, ele pode fazer esse projeto de texto como um esquema do que ele vai falar, partindo do ponto de vista dele, né? Que ele quer defender, quais argumentos ele vai utilizar, como ele vai hierarquizar esses argumentos. Então, tudo isso faz parte do projeto de texto. O projeto de texto é um conceito, uma ideia, um exercício importante para a gente fazer, não só no Enem, além do Enem, né? Para a gente fazer na vida, na hora de escrever um e-mail, eu preciso planejar como é que eu começo um e-mail, como é que eu termino um e-mail, o que vai ter no meio, o que eu vou falar, em que ordem eu vou falar, o que é mais importante, o que eu vou priorizar. Numa mensagem do WhatsApp, eu posso pensar nesse exercício, preciso planejar e se eu conseguir fazer um rascunho, melhor ainda. Então, lá na cartilha do participante, eu trouxe aqui uma citação, vou ampliar para vocês, que diz: a inteligibilidade da sua redação depende, portanto, dos seguintes fatores: seleção de argumentos, relação de sentido entre as partes do texto,
progressão temática adequada ao desenvolvimento do tema, revelando que a redação foi planejada e que as ideias desenvolvidas são pouco a pouco apresentadas de forma organizada em uma ordem lógica. Desenvolvimento dos argumentos, com a explicitação da relevância das ideias apresentadas para a defesa do ponto de vista definido. Então, aqui, essas palavras eu que grifei, né, destaquei a inteligibilidade, a seleção, a relação, a progressão e o desenvolvimento. E é muito interessante essa citação, porque quando ele fala ali da progressão, né, a progressão temática também é um critério bastante cobrado nas redações do Enem e na redação de vestibular de modo geral, que é como é que o participante vai encadeando esses argumentos, vai progredindo para chegar numa conclusão. E ele fala ali do pouco a pouco, né? Então, ele vai trazendo essas informações pouco a pouco, vai progredindo, tem que revelar que foi planejado aquele texto. E por isso ele vai conseguir desenvolver os argumentos para a defesa do ponto de vista definido. Então, talvez o primeiro ponto que a gente precisa explicar para o aluno que é importante ele definir é o ponto de vista dele. Então, pensou no tema, viu ali a frase temática, leu os textos motivadores, define a sua opinião sobre aquele tema, né? Em uma frase, o seu ponto de vista. Meu ponto de vista é que a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira ainda existe porque não se tem políticas públicas para combater e punir os criminosos. Pronto, esse é meu ponto de vista. Aí como é que eu vou encadear, como é que eu vou trazer argumentos para defender esse ponto de vista, tá bom? Então, vamos continuar aqui na competência 3. Em relação a essa defesa do ponto de vista, vou ampliar para vocês. No nível 0 e no nível 1, eu até destaquei aí o conectivo, a gente não tem a defesa de um ponto de vista, é sem defesa de um ponto de vista. Ah, mas é sem porque ele não defende? Não, é sem porque não existe ponto de vista. Eu não consigo entender qual é o ponto de vista que o participante está tentando defender. Do nível 2 ao nível 5, existe a defesa de um ponto de vista. Quer dizer, existe um ponto de vista. O que eu vou ter que avaliar é como ele defende isso, né? Quais recursos ele mobiliza para defender esse ponto de vista. Então, vejam ali que no 0 e no nível 1 eu tenho a ausência do ponto de vista, do 2 ao 5 eu já tenho a presença desse ponto de vista. Por isso que eu comentei anteriormente que o ponto de vista é um aspecto imprescindível para a elaboração do texto. Talvez o primeiro que o participante precisa ter em mente para elaborar o seu texto. Então, aqui eu coloquei uma relação para a gente pensar entre a competência 2 e a competência 3. A competência 2 vai avaliar o que o participante trouxe e a 3, que a gente está pensando aqui como coerência textual, como ele trouxe. Então, vamos olhar aqui para o descritor da competência 2, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Nós já vimos que a competência 3 está falando de tema e gênero. Desculpa, 2, tema e gênero. Então, em relação ao tema, ele tem que trazer esses conceitos de várias áreas do conhecimento. É o que eu espero que ele traga para desenvolver o tema. E na 3, como ele vai trazer isso? Ele vai ter que selecionar, relacionar, organizar e interpretar essas informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, novamente, sem a definição do ponto de vista, vai ser muito difícil o participante elaborar um bom texto, um planejamento, com autoria, se ele não conseguir defender um ponto de vista. E esse ponto de vista também a gente pode tirar um pouco o mistério em torno dele, né? Porque parece uma coisa muito complexa. Nossa, eu preciso ter exatamente a minha opinião ali, o que eu penso sobre a persistência da violência contra a mulher, eu não sei o que pensar. Não, o ponto de vista é a sua opinião, né? Como é que você enxerga aquele assunto, aquele tema, né? Tem aquela frase, todo ponto de vista é a vista de um ponto, do Leonardo Boff.
Então, do ponto em que eu estou, enquanto mulher, vestibulanda, 18 anos, desse ponto aqui, como é que eu enxergo a persistência da violência? Ou eu, enquanto homem, machista, já terminei o ensino médio faz tempo, estou fazendo curso preparatório, estou aqui prestando o Enem, como é que eu enxergo essa persistência da violência, né? Do lugar em que eu estou, como é que eu vou defender isso, tá bom? Então, em relação à argumentação, vou ampliar aqui também. Na competência 2, a gente está falando de estrutura e na competência 3, a gente está falando de organização. Isso por quê? Porque nos dois casos eu estou falando de argumentação, né? Mas na 2 pensando em estrutura, na 3 pensando em organização. Então, no nível 3 da competência 2, eu tenho uma argumentação previsível. E no nível 3 da competência 3, esses meus argumentos estão pouco organizados em defesa de um ponto de vista. Então, como também é previsível, vejam como tudo isso se relaciona, né? Por ser previsível, ele é pouco organizado, né? Eu não tenho muito como organizar, porque já era previsível que eu ia falar sobre isso. Na 4 é consistente e é organizada, e na 5 é consistente em relação à estrutura, né, da argumentação, e também a organização é consistente e organizada, que configura a autoria. Então, vejam novamente que existe essa relação entre as competências 2 e 3, por isso que não dá para a gente pensar em macetes específicos para níveis mais altos na competência X, porque o texto é um todo e o texto é um só. O avaliador só vai ler uma redação de 30 linhas. Então, tudo que ele precisa saber para avaliar o texto, para atribuir a nota, está ali naquelas 30 linhas. Então, existe essa, digamos assim, no bom sentido, contaminação de uma competência na outra. Se for um bom texto, vai ser bom em várias competências. Se for um texto muito ruim, provavelmente vai ser ruim também em várias competências. Então, para finalizar, trouxe aqui uma citação da cartilha do participante, novamente, de 2020, que vai definir a coerência, que é o que a gente está olhando aqui na competência 3. O que é coerência? A coerência se estabelece por meio das ideias apresentadas no texto e dos conhecimentos dos interlocutores, garantindo a construção do sentido de acordo com as expectativas do leitor. Está, pois, ligada ao entendimento e à possibilidade de interpretação dos sentidos do texto. O leitor poderá compreender esse texto, refletir a respeito das ideias nele contidas e, em resposta, reagir de maneiras diversas, aceitar, recusar, questionar e até mesmo mudar seu comportamento em face das ideias do autor, partilhando ou não da sua opinião. Aqui o que é interessante que eu quero chamar a atenção de vocês, né? No final do primeiro parágrafo ele fala ali, de acordo com as expectativas do leitor. Essas expectativas foram criadas por mim, autor. Fui eu que dei essa expectativa para o leitor. Fui eu que comecei o meu texto dizendo que eu ia falar sobre X. Então, eu preciso continuar falando sobre X. Então, vejam que o autor tem esse poder de selecionar, relacionar, organizar e também limitar aquilo que ele vai falar. Ele só tem 30 linhas para falar. Então, defina seu ponto de vista e escolha 2, 3, 4 argumentos ali consistentes que você consiga organizar para defender esse ponto de vista e para corresponder àquilo que você prometeu. Então, o problema dos textos, quando a gente está fazendo a avaliação, né, enquanto avaliador, é que eu olho e eu vejo que o participante começou anunciando que ia falar de um monte de coisa. E depois ele não falou mais sobre aquilo, ele abandonou aquilo. Então, ele criou em mim uma expectativa de que o texto dele ia ser de uma determinada maneira e foi de outra. Então, é a mesma lógica que eu falei para vocês lá na competência 1 sobre o uso do vocabulário. Só use palavras que você conhece, né? Cujo sentido você conhece. Porque não adianta nada trazer outras palavras que você desconhece o que elas significam para tentar enriquecer o seu texto, que você vai acabar se prejudicando. Aqui é a mesma coisa, não tem muitos argumentos, não tem muito o que falar sobre aquele assunto, fale o que você consegue, mas faça isso de uma forma organizada.
E aí, o que mais que é importante a gente mostrar aqui, que está ligada ao entendimento, à possibilidade de interpretação dos sentidos, para que o leitor consiga compreender esse texto. Bom, espero que você tenha entendido esse estudo da competência 3, tenha ficado tudo muito claro, e a gente se vê na próxima aula para estudar a competência 4. Até lá!